Olá, chegou a hora de ensilar. Quais serão os passos que vão fazer diferença na hora de fazer a silagem da sua fazenda? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. E antes de mais nada, eu gostaria de te agradecer por estar assistindo esse material, te convidar a se inscrever no nosso canal, curte, compartilhe com seus amigos para que a gente possa fazer essa informação chegar a mais e mais pessoas, que a gente possa ajudar as pessoas a melhorar a rentabilidade do seu negócio. Então vamos lá. A primeira coisa é a definição de qual é o ponto de colheita da silagem de milho. Geralmente a gente faz isso observando como que está o grau de maturação do grão de milho, né? O ideal é que a gente faça uma silagem entre 32 a 35, né? Entre 33 a 35% de matéria seca. Geralmente esse ponto acontece quando o milho está com a metade do grão cheio até 2/3 do grão cheio. Então, quando a gente olha o grão de milho, quando ele está, né, quando a parte amarela do grão chega na metade ou até 2/3 do grão, é a hora ideal para a gente estar fazendo essa silagem, onde eu vou ter uma concentração de amido boa, né, na minha silagem de milho, e aonde eu tenho ali uma maturidade da planta que vai conferir aí uma boa digestibilidade pelos animais. Quando a gente pega o grão, né, o que a gente vai observar? Né? A gente observa então essa parte mais amarela, que é a parte do amido do grão, né? Então aqui a gente tem aqui quase a metade, né, do grão cheio, aqui ele ainda está menos da metade, né? E aqui já está praticamente com a metade do grão cheio. Então esse seria o ponto ideal para a gente estar começando a fazer a silagem. Outra coisa que é super importante, que faz muita diferença na silagem de milho, é a compactação. Quanto mais eu conseguir compactar, quanto mais eu conseguir tirar o ar dessa silagem, melhor será a conservação dessa silagem, menos áreas perdidas, áreas mofadas, né, nós vamos ver nessa silagem. Quando a gente estiver fazendo um silo trincheira, o formato de encher o silo faz diferença na compactação. Então o ideal é que você vá enchendo o silo de uma forma, vamos dizer assim, inclinado, né? Nessas camadas é como se eu fosse levando o silo já cheio até em cima desde o começo, né? Seguindo a setinha aqui, ao invés de eu fazer um silo, encher toda a base, depois vir completando as camadas, eu faço as camadas inclinadas. Então isso facilita a compactação, faz com que ela seja mais eficiente. Então aqui, ó, né, a gente vê aqui nesse desenho, nesse esquemazinho, né, o trator sempre vai trabalhar inclinado na hora da compactação. Isso faz com que, por causa de leis da física, né, da questão de pressão sobre a massa, trabalhar a compactação inclinada, ela é mais eficiente, você faz uma compactação melhor. Quando a gente trabalha em silos de superfície, existe uma relação entre a altura da silagem e a largura para que essa compactação seja eficiente. É importante, na hora dessa compactação de um silo de superfície, que o trator caminhe tanto na parte mais longa do silo, quanto ele também caminhe na parte mais curta, né, na largura do silo, fazendo toda para que a compactação seja eficiente. E existe uma relação de 7 de largura para 1 de altura, ou seja, para que a compactação na silagem de milho, no silo de superfície, seja eficiente, é ideal que para cada 1 metro de altura que esse silo tiver, eu tenha 7 metros de largura. Então isso faz com que a compactação seja eficiente, a gente não tenha tantas perdas, principalmente nas laterais, quando a gente trabalha com silo de superfície, né? Então aqui olhando o silo
feito, a gente tem esse silo, ele é bem largo, né? Ele é mais largo e menos alto, né? Então aqui a gente respeita essa proporção de 7:1, tá? Então isso que a gente viu aqui do silo está terminando, né? O pessoal aqui está acertando a silagem, olha lá, e ele tem uma largura em que o trator consegue caminhar também na lateral do silo, né, fazendo essa compactação na largura do silo e não só no comprimento. Tá aqui, ó, nesse formato aí que a gente está mostrando. Outra coisa interessante sobre compactação é o seguinte: um trator de 2 rodas, igual esse desenho, ele compacta muito melhor do que um com roda filipada, igual esse aqui. Por quê? A gente usa esse trator, né, de rodas mais largas, de rodagem larga ou filipado, né, é um termo que a gente usa, que tem as 2 rodas, para evitar a compactação do solo, porque distribui melhor o peso da máquina. No caso da compactação da silagem, eu quero o contrário, eu quero que tenha um peso concentrado. Então, assim, eu trabalhar com a roda mais fina, né, do trator, a compactação é mais eficiente. Aqui mostrando a questão de distribuição, né, que igual a gente falou, vai enchendo o silo, o trator vai compactando de uma forma inclinada, né? O silo vai indo cheio, vamos falar assim. E um detalhe interessante que é as lonas nas laterais do silo. A gente tem que lembrar que a silagem é uma coisa muito cara, é um investimento muito alto que você coloca ali para conservar aquele alimento. Então, quanto mais eu fizer para evitar perdas, maior vai ser a eficiência de uso desse material. Então, quando eu coloco lona nas laterais do silo, eu protejo, né, esse silo que fica em contato com a parede e evito muitas perdas de material na lateral desse silo, tá bom? Um outro detalhe importante é a questão de peso do trator para poder estar fazendo a compactação. O peso ideal da máquina para fazer a compactação é que ele seja 40%, né? Ele tem que a máquina, o trator que estiver compactando, tenha 40% do peso de silagem que chega por hora. Então, por exemplo, se você tem uma estrutura, você tem lá as máquinas colhendo e a cada hora chega 10 toneladas de silagem no meu silo, para mim ter uma compactação eficiente, além de todos esses detalhes que a gente falou, é importante que o silo tenha, que a máquina pese 4 toneladas. Então, se chega 10 toneladas de silagem por hora, o trator tem que ter 4 toneladas de peso para mim ter a certeza de que eu estou tendo uma compactação eficiente. Então, resumindo, tamanho de partícula, né? Nós não falamos, vamos falar aqui agora. Entre 5 e 7 milímetros de tamanho de partícula é um tamanho bom de partícula para a gente poder tá quebrando grãos, moendo numa espessura que vai facilitar a compactação. Se estiver colhendo com automotriz, o cracker tem que estar fechado amassando o grão. Isso ajuda muito na digestibilidade, né? Eu preciso machucar o grão para que os animais, né, consigam fazer a digestão desse grão. Se eu estiver trabalhando com uma máquina de linha, observar se o tamanho de partícula escolhido está machucando, está quebrando o grão. Se não estiver machucando, pode reduzir esse tamanho de partícula, se for necessário, põe até 3 milímetros de tamanho de partícula para poder quebrar esse grão, tá? Então, machucar o grão, quebrar o grão de milho faz muita diferença, porque quando a gente faz uma silagem de milho, eu quero que o animal aproveite aquele milho, eu não quero ver milho inteiro nas fezes dos animais. Então, espessura de corte, temos que machucar o grão do silo. Outra coisa, cobrir a lateral com lona, para a gente poder evitar perdas.
No silo de trincheira, encher ele de uma forma inclinada para facilitar a compactação, e se for um silo de superfície, respeitar para cada 1 metro de altura que o meu silo tiver, eu preciso ter 7 de largura para que o trator, né, faça a compactação do silo tanto na parte ao longo do silo quanto na largura do silo, tá? E a compactação, a máquina que vai fazer a compactação do silo deve ter aí 40%, né, no mínimo 40% do peso de silagem que chega por hora. Então, se chegam 10 toneladas de silagem por hora naquele silo, a minha máquina tem que ter aí pelo menos 4 toneladas, tá certo? Então é isso, é um resumo muito rápido de pontos que para a gente poder observar. Eu não coloquei aqui, mas usar inoculante ajuda muito mesmo na silagem de milho, tá? O inoculante específico para silagem de milho ajuda muito, principalmente evitando perdas e melhorando a estabilidade do silo na hora da retirada, né? Quando a gente for abrir esse silo, que for começar a tirar o silo, os silos que tem inoculante nele, a silagem tende a esquentar menos, né? Eu mantenho essa silagem conservada por mais tempo depois de aberto, depois de colocar no coxo para os animais consumir, tá certo? Então é isso. Se gostou, curte esse material, compartilhe com seus amigos, não deixe de se inscrever no nosso canal, que a gente vai fazer essa informação chegar a mais e mais pessoas. Um abraço e até a próxima.